Bom, boa noite a todos, boa noite, meus companheiros, boa noite, minhas companheiras. Estamos iniciando mais um Minuto da Democracia. Esse é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores na ALBA, que tem como objetivo ali dialogar com os militantes, com a sociedade, no sentido ali também de fazer um balanço das suas atividades e também trabalhar no sentido de que todos aqueles que acompanham deem sugestões para a atuação dos deputados. E hoje nós vamos ter aqui participando o deputado federal Joséildo Ramos. Joséildo Ramos é engenheiro agrônomo contemporâneo nosso da velha escola da UFBA de agronomia e era um estudante muito dedicado, né? A gente chamava ele de CDF, porque ele era muito estudioso e continua assim, né? Mas já era muito dedicado, trabalhou no Banco do Nordeste muito tempo, e no Banco do Nordeste fazendo capacitação. E aquele banco, que naquele momento não era só um agente financeiro, mas era uma agência de desenvolvimento do Nordeste brasileiro, que elaborava, que refletia, que propunha políticas. E ali Joséildo fazia capacitação de agricultores, fazia a organização no sentido de recuperar aquelas cooperativas e associações. Então, ele sempre muito dedicado ao campo, né, à agricultura familiar. E depois foi prefeito por duas vezes de Alagoinhas. Na sua história tem uma marca como prefeito. Foi o prefeito que mais trabalhou o saneamento básico. Ele universalizou o saneamento na cidade de Alagoinhas, fez um grande trabalho. Depois de deputado estadual, foi também líder da bancada. Hoje eu sou líder, sucedendo ao deputado Joséildo Ramos, que é muita responsabilidade. E agora deputado federal. Então, ele, como deputado federal, tem trabalhado muito e, junto com a bancada da Bahia, que deu uma posição bastante importante, sobre o novo marco regulatório do saneamento básico. E veja a importância de conversar isso com ele. Foi prefeito, foi do executivo, tem uma visão concreta do que significa saneamento, a importância que isso tem para o povo, para a saúde pública, para a saúde do meio ambiente. E agora, como deputado federal, organizou a resistência no sentido de tentar conter a sanha, né, privativista desses que não pensam na vida do povo, querem ganhar de qualquer jeito, querem lucrar e querem pegar esse filão do saneamento e transformar em lucros. Não sei se isso é possível, mas hoje aqui nós queríamos dar o nosso boa noite a esse deputado notável que é Joséildo Ramos. E ele dando o seu boa noite, falando um pouco, nós gostaríamos também logo de iniciar para que ele explicasse o que é esse novo marco regulatório do saneamento no Brasil, seus impactos para o povo brasileiro e, principalmente, como isso se desdobra no estado da Bahia. Então, boa noite, deputado. É uma honra tê-lo aqui. Boa noite, Marcelino Galo. Você me ouve bem? Muito bem. Obrigado. Eu quero lhe dizer que eu estou aqui, a emoção é muito grande, porque nós estivemos juntos aí na Assembleia Legislativa e construímos muita coisa do ponto de vista do interesse da Bahia e essa bancada aí, ela é maravilhosa, continua sendo e hoje, sob sua batuta, a gente vem observando muita criatividade, muita atuação, porque você vem mantendo o ritmo. Isso é parte do seu perfil, pelo compromisso, pela escolha que você fez na sua vida, e hoje você serve. Você é servidor na política
e pela boa política para o povo baiano. Na realidade, dentre as coisas que você falou, eu preciso fazer um breve reparo para que a informação fique balizada. Aqui em Alagoinhas, nós estreamos a construção do marco regulatório que resultou no primeiro marco regulatório que aconteceu no ano de 2007, a Lei Nacional de Saneamento Ambiental, e a nossa lei, esse marco regulatório e o Plano Municipal de Saneamento, que foi construído aqui em 2001, em modo participativo. Junto com a construção do orçamento participativo, nós tivemos a participação de milhares de pessoas que conseguiram contribuir criando uma lei que até hoje é extremamente moderna e que ela resultou lá em 2007 no marco regulatório 2003-2007, o marco regulatório de saneamento ambiental do país. Então essa foi a contribuição do povo de Alagoinhas, que eu me orgulho bastante. Entretanto, nós ainda estamos distantes da universalização, principalmente da coleta e o tratamento do esgoto, por conta da ausência de prioridade dos governos que nos sucederam. Quando a gente entrou na prefeitura de Alagoinhas, nós não tínhamos 2% de coleta e tratamento de esgoto. Quando nós saímos, nós deixamos isso em 8 anos, em torno de 20%, 25% feito e mais dinheiro para fazer em torno de 48% do município. Se cada uma das gestões que nos sucederam, essa é a terceira, portanto, nós vamos entrando no 12º ano, findando esse ano, com certeza a Alagoinha já devia ter de coleta e tratamento de esgoto algo em torno de 80% a 90%. Mas, infelizmente, essas prioridades, elas são difíceis de seguirem um rumo, um norte, infelizmente. Isso foi um prejuízo muito grande para a população de Alagoinhas. Agora, nós estamos experimentando algo terrível. Esse novo marco regulatório do saneamento, ele nasceu sem a implementação daquele que foi estabelecido no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma lei que ainda estava sendo efetivada, nova, no momento em que o recurso para saneamento ele chegou a quase 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais em 2003, 100 bilhões de reais. Nós tivemos uma seleção de projetos. O Wagner recebeu a Embasa e a Embasa não tinha na sua carteira quase nada de projeto de saneamento, de esgotamento sanitário. É brincadeira um negócio desse? Não havia na carteira da Embasa projetos, perspectivas de investimento. Foi isso que o Wagner herdou do Paulo Souto. Então, hoje, sem completar uma lei que foi produzida através das conferências municipais, territoriais, estaduais, o trabalho da reforma sanitária de décadas, não é? Então, essa lei, ela deixa de existir e entra uma lei para criar o monopólio ou o oligopólio privado de serviços de saneamento. Porque se você parar para pensar, não existe nenhuma proibição antes do novo marco regulatório, não existe nenhuma proibição da presença do capital privado produzindo serviços de saneamento. Tanto é que Manaus, há 20 anos, teve o seu saneamento privatizado, com a mesma cartilha. Desmoraliza o que é público, dizendo que o que é público não presta, que aquele dinheiro que se ganha com serviço de saneamento é desperdiçado com alto salário do funcionalismo público, isso não é verdadeiro. E depois de descredibilizar aquilo que é público, aquilo que nos dá orgulho, várias companhias estaduais, inclusive com a própria Embasa, que presta um serviço extraordinário, incalculável, 20 anos depois, para concluir essa primeira parte, 20 anos depois de privatizada em Manaus, o serviço de saneamento, hoje, ele tem a maior perda. Imagine, parece brincadeira, 70% da água produzida e tratada em Manaus
ela não chega, ela não é faturada, ela é perdida 70%. É o pico do desperdício, são eles, a empresa privada. Além disso, eles têm 20% de coleta de esgoto apenas em 20 anos. Apenas isso. E dessa coleta, apenas 12% é tratada. Então, esse é o serviço privatizado de Manaus, que é o espelho do que a gente tem. Eles nunca investiram nada. E agora, depois da pandemia, com essa instabilidade política, com essa crise econômica, com essa crise sanitária, quem vai recuperar o nosso país é o poder público. Então, eu quero agradecer a oportunidade que tenho de estar com você, conversando com essas situações, pela sua seriedade, pelo desejo que você tem, pelo respeito que eu tenho por você, que você é um homem da política que serve ao nosso povo. Bom, está entrando vários companheiros aqui. Robson Branda, lá de Candeias, está entrando, depois eu vou citar o nome das pessoas. Mas, Joséildo, nós trabalhamos muito a questão ambiental, você que foi da Comissão de Meio Ambiente, e o saneamento ele é fundamental. A gente pode regenerar matas ciliares, pode fazer reflorestamento, mas se a gente não tiver a capacidade, né, de tratar os nossos esgotos para que eles não vão de forma bruta para os nossos rios, nós nunca vamos ter a possibilidade de ter um ambiente limpo, né? E essa semana a gente conversava sobre o Rio Cachoeira. Então, o Rio Cachoeira percorre 16 municípios, todos eles, né, as pessoas ali retirando água e jogando seus dejetos. Não sei como se pode fazer isso, mas fato é que não se pode falar em recuperação ambiental, em preservação ambiental, sem falar no saneamento, né? Nós precisamos ter, e é o saneamento básico, e precisamos regenerar. Para regenerar nossos rios, nós temos que tratar nossos esgotos. E agora, com essa cantilena da iniciativa privada, a iniciativa privada que quer ter lucro vai ter essa preocupação, né? E eu gostaria que você comentasse o desdobramento disso no Estado. Nós temos aqui no Estado uma empresa pública, né, bastante eficiente, que é a Embasa, né, que tem ali os seus lucros por conta da sua desenvoltura, aplicando bem os recursos, mas ela também tem esse papel de fazer o subsídio cruzado, né? Se tem renda nas cidades que tem potencial para isso, que pode, que paga, né? E são poucos os municípios, mas nós temos que nos preocupar também. Nós vemos no estado que 70% do seu território é semiárido. Então, como é que vai ser possível levar água, né? Fazer o saneamento? Eu gostaria que você comentasse um pouco disso também. É uma pena ter que falar, dói muito ter que falar sobre o que eu vou te dizer. Primeiro, de todo o período republicano do nosso país, você tem um Congresso com com seu contingente de senadores e deputados federais, os mais conservadores, os mais liberais e neoliberais de todo o período republicano. Com o advento do governo Bolsonaro, existe uma leva de conservadores e eles serão capazes de tudo para destruir o Estado brasileiro. Isso começou lá com o governo Temer, a gente já sabe, eu não vou repetir essa história. E, no fundo, esse projeto ele acaba com a perspectiva de continuidade de várias empresas estatais, públicas, de saneamento, principalmente aquelas que pertencem aos estados brasileiros. É incompatível com essa lei. Essa lei, como eu disse, ela cai como uma luva ajustada na mão da iniciativa privada. Ela desloca um mercado de aproximadamente, em média, de 450 a 500 bilhões de reais
para o monopólio privado. Primeiro, essa lei ela acaba com um contrato de programa que está previsto na Constituição brasileira. Previsto. Portanto, essa é uma lei inconstitucional. Ela não é uma PEC, é um projeto de lei. Então, ela, ao invés de trazer segurança jurídica, ela tem uma série de outros pontos de inconstitucionalidade, porque está lá no texto da Constituição que o titular do serviço de saneamento é o município. E ela cria outros entes interfederativos e intermunicipais de maneira que não se coaduna com o texto da Constituição. Portanto, no momento em que sobrevém, depois dessa lei, essa insegurança jurídica, o capital privado, seja ele nacional ou internacional, vai fazer uma análise e o nível de risco vai ser extremamente elevado. Além do mais, você tem um governo que não tem um projeto de nação, que não tem um projeto para o país. Não existe um governo, existe um agente infiltrado do capital financeiro, que atende pelo nome de Paulo Guedes. Ele é um agente infiltrado e a sobrevida do subsídio cruzado não vai existir. Em seu lugar virá o lucro. E o que é pior, ele já disse, ele já acenou que vai vender a Eletrobras. Então, ele vai fechar o ciclo. Ele privatiza o saneamento, colocando lucro e acabando com a possibilidade de subsídio cruzado. É importante eu dizer para todos que nos ouvem, que nos veem, que nos assistem, subsídio cruzado é, por exemplo, o trabalho que é feito pela Embasa, aqui na Bahia, nas médias e grandes cidades, que dão lucro, em torno de 30, no máximo 35 ou 40, quem sabe, e não é bem o lucro, o superávit, porque a Embasa não trabalha para o lucro, e sim pelo superávit. O superávit obtido nessas cidades superavitárias, deslocado para as pequenas cidades, onde lá no sertão você tem que ter adutoras imensas, longas, bombas com muito gasto de energia. Para você ter uma ideia, de governo Wagner até agora, do governo Rui, 9 bilhões de reais foram investidos. O Lula e a Dilma, através do PAC, ajudaram bastante a Embasa, e a Embasa, do ponto de vista relativo, foi a empresa que mais investiu no país, e no Nordeste é a número 1, levando água para mais de 3 milhões e meio de baianos que não tinha água de boa qualidade, e esgotamento sanitário para mais de 1,5 milhão de baianos que nunca viram isso na sua vida. Então, é essa história positiva que eles estão acabando. E aí, o agricultor familiar, que mora naquele município mais longínquo, onde a fonte de água não está próxima, onde o Água para Todos é um programa que acabou, então as alternativas, as tecnologias que são adotadas para o semiárido acabaram. É um governo destruindo tudo aquilo que foi conquista. Então, é uma pena que o retrocesso que aconteceu vai implicar, vocês vão ver. Não adianta que até o final do governo Bolsonaro, o que você vai ver vai ser a venda na Bacia das Almas das empresas estaduais. Está aí a SEDAI do Rio de Janeiro, está a Casal de Alagoas e está a Cagepa, me parece que é de lá de Pernambuco, ou da Paraíba, ou Cagepa, uma coisa assim. Então, e isso feito sob chantagem. Aquele Estado que não vender, ele não tem acesso a financiamento ou a recursos do OGU do governo federal. É esse o clima antidemocrático que a gente vive. E saneamento é vida. Água é vida, não é mercadoria. Quando venderem a Eletrobras, quem vai presidir a água dos rios São Francisco vai ser o lucro. E aí eu quero ver como é que vai ter irrigação, dessedentação animal, dessedentação humana, entendeu? É isso que nós queremos ver. Muito bem. Temos aqui a presença de Magno Souza, que está acompanhando essa live, agradecer a ele. Zé Leite, liderança do movimento dos sem-teto do nosso estado. Cristinaldo,
que é lá do Pau da Lima, uma liderança popular comunitária, Barbosa Gilson, Antônio Rosalvo, enfim, vários companheiros que militam socialmente na política e que estão tendo a Grande Luiz oportunidade de Mangueira, mandar um participar. abraço para Luiz Mangueira aí. Isso. Mas, José Hildo, a questão central é o seguinte: você falou da lei, né, os objetivos dela, os interesses, porque leis atendem a uma correlação de força naquele momento ali, né? Isso é um filão para o lucro e ela foi batizada de lei PL Coca-Cola, não é? A PL Coca-Cola, porque ali o senador que encaminhou, mas eu gostaria de que a gente descesse para o nosso estado. Então, a pandemia está aí, né? Nós já temos uma desigualdade profunda, né? O saneamento já espelha isso. Os pobres são obrigados, são jogados, né, para a beira dos córregos, ali vivem em situação difícil, né, sem poder cuidar. E agora todo mundo precisa de acesso à água. A água é o que tem aí. Precisa de higiene para se proteger, né, da pandemia. E se fala em privatizar ou se flexibilizar qualquer possibilidade, né, desse serviço. Esse serviço que é um direito humano, né, que a água é um bem fundamental, a água não é uma mercadoria, porque nós somos feitos de água, nós precisamos beber água, nós precisamos ter higiene e o saneamento. O saneamento hoje, nós sabemos que 70% das doenças tem como vetor a água, né? E tem 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao saneamento. Então, como é isso chegando ao nosso Estado? Quais são os impactos da aprovação dessa lei, ela sendo sancionada? Quais os impactos no nosso Estado e nas comunidades, né? Porque o homem vive lá na sua comunidade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Olhe bem, pelo texto da lei, nós temos aí, além da insegurança jurídica, que isso vai demandar muita peleja judicial, muita ação de declaração de inconstitucionalidade vai acontecer, e como eu disse, repito, o dinheiro privado, ele não tem segurança no ambiente em que judicialmente não tem nada dado do ponto de vista da certeza. Esse texto da lei colide com a Constituição em 2 ou 3 aspectos fundamentais: o da titularidade, a questão da presença do lucro regendo o uso da água. Isso tem um viés de que a água não pode ser utilizada como mercadoria. Dentro do texto da Constituição, a água é um direito social, é um direito humano, é um direito universal. A ONU já disse isso. Então, o que é que vai acontecer? Acabou o contrato de programa a partir da sanção do presidente. Então, acabando o contrato de programa, qualquer empresa estatal ou municipal, por exemplo, aqui em Alagoinhas é o SAAI, é uma autarquia municipal que cuida do saneamento. Então, acabando o contrato de programa, quem é que está no contrato de programa? É a Embasa e o município. Então, esse contrato de programa, ele ocorre sem necessidade de licitação. Então, a partir de agora, não vai mais existir contrato de programa. Então, pelo texto, a Embasa ela tem um prazo de transição até 2022 para poder, se houver acordo entre as partes. Quais são as partes? O município e a Embasa, pode-se revalidar, não é? O contrato de programa, ele passa a ser reconhecido por um determinado tempo. E esse tempo é um tempo que vai fazer com que o município seja obrigado a fazer a concessão.
Qualquer serviço público, para ser concedido, menos aquilo que está previsto no texto constitucional, porque o contrato de programa é uma gestão, não é, entre dois entes federados. Isso está escrito, isso é uma articulação prevista no texto constitucional. É outra inconstitucionalidade. Então, imagine, a Embasa, como empresa pública, vai se debater numa licitação com uma empresa privada. São duas coisas totalmente diferentes, não é? A relação de custos, a relação de produção de serviços de uma empresa pública é totalmente diferente de uma empresa privada que, na sua essência, ela visa o lucro para ela existir naturalmente. Então, isso não existe. Portanto, a lei termina com a perspectiva do subsídio cruzado, termina o contrato de programa e cai como uma luva para que, na Bahia, nos municípios, o monopólio privado se estabeleça. Eu acredito que tem outra coisa que nós estamos vivenciando nesse momento, Marcelino, que é tão ou mais grave do que essa privatização do saneamento. Quem não lembra da emenda constitucional 95, a PEC dos gastos? Nós estamos indo aí para o terceiro ano dela. No ano passado, 2018, 2019, ela retirou do SUS 22,2 bilhões de reais. Vai tirar do saneamento? Essa história de congelamento por 20 anos é mentira, não existe congelamento. Toda vez que a economia crescer, se ficar parado, o dinheiro das políticas públicas sociais vai decrescendo em relação ao orçamento que está crescendo. Isso é um absurdo. O país hoje, até para eles, para o Paulo Guedes, será inadministrável. Por quê? Porque não dá para você garantir políticas públicas sociais a cada ano de vigência da emenda constitucional 95. É um crime contra a nossa pátria, a nossa vida, o nosso povo. E aí, mais em cima do impacto, se a gente perder a Embasa, a gente vai ter que conviver com as empresas privadas, e aí eu quero ver como é que o esgotamento sanitário vai para aqueles bairros de Salvador que até agora não têm acesso, os de Alagoinhas que não tiveram acesso. Esse dinheiro vai vir de onde? Porque o município, a partir da concentração de renda que existe em nível federal, não vai ter dinheiro para poder garantir os investimentos. Então, e também eu acho que no pós-pandemia, eu repito, não vai ter dinheiro da iniciativa privada, porque a iniciativa privada só pousa, só coloca dinheiro onde tem segurança jurídica, que não vai ter, onde existe a segurança política. Nós estamos num nível de insegurança terrível, uma crise política sem precedentes, uma crise sanitária, e o Paulo Guedes não entregou nada até agora. Cadê os empregos da radicalização do projeto de terceirização do Temer? Cadê os empregos da reforma da Previdência, que foi feita agora com Paulo Guedes? O que aconteceu foi uma arrecadação cada vez menor para a Seguridade Social oficial, para a proteção. Estão destruindo o sistema de proteção brasileiro. Então, essa história do saneamento, você disse muito bem, de todos os serviços públicos, aquele que mais espelha a desigualdade entre nós é o saneamento. Mas, Joséildo, queria também anunciar aqui a presença aqui de Jéssica Sinai, uma grande militante do PT aqui de Salvador, Luciana Mandelli, que está aí lhe prestigiando aqui, participando desse programa. Que beleza, que beleza. Que dá a linha política. Né? Nós temos que ouvir Luciana Mandelli, a deputada Fátima Nunes, uma presença sempre destacada, né? Ela é assídua, não perde um minuto da democracia. E também o Grupo à Tarde, né? Queria agradecer a participação, o acompanhamento desse debate tão importante. E também Nelsinho Costa, né? Então, hoje só tem autoridades aí acompanhando. Mas, para a gente chegar, para as pessoas compreenderem melhor, eu gostaria que você falasse o seguinte: o que é que vai significar essa lei?
ela chegando ao nosso estado e mexendo com o bolso das pessoas, com a renda das pessoas. O que é que vai acontecer com a tarifa da água e do esgoto? Ok. Um abraço para Fátima Nunes, nossa querida guerreira. Um abraço para todo mundo, Denis também. Veja, em primeiro lugar, a primeira grande tarefa da Embasa é se articular com velocidade para poder ganhar um tempo, para poder manter a relação de prestação de serviços com os municípios baianos. Então, ela tem que correr e tem que ser uma corrida, porque os contratos de programa, ainda existem alguns, aliás, muitos, vários que não estão assinados, é preciso isso. Bom, se isso não acontecer, o que a Embasa vale, como empresa pública, é a quantidade de clientes, ou seja, de municípios que ela presta serviço. Se ela não tiver uma boa carteira, não é, para prestar o seu serviço, ela não vale nada. Ela vai vender a tubulação, as adutoras, para quem? Não vale nada, porque o dono é o próprio município, está lá. Porque alguém vai arrancar para jogar fora? Não existe. Então, eu tenho uma desconfiança de que nos próximos 2 anos não vai ter dinheiro privado para poder fazer aquilo que eles estão anunciando. Você está vendo, o BNDES já está sassaricando para poder promover o leilão daquelas 3 companhias, a CAGEP, o SEDAI e também a de Alagoas, eu esqueci o nome, SEDAL parece. Então, essas 3, elas serão vendidas a partir da pressão feita pelo próprio ministro. O Estado do Rio de Janeiro está quebrado, ultra quebrado. E se eles não venderem a empresa de saneamento, não vão receber dinheiro do governo federal. O negócio é cruel. É cruel. Só para você ter uma ideia, esse ministro Paulo Guedes, eu não sei, você é um sujeito bem informado, talvez eu não seja tanto, eu nunca ouvi falar desse cara antes. Eu soube, ele ficou famoso depois das traquinagens dele, no momento em que ele estava articulado com os fundos de pensão das estatais. Aí ele ficou famoso por desviar esse dinheiro, por isso que ele foi para o governo Bolsonaro. É essa gente assim. Então, o impacto dessa lei aqui na Bahia, aqui em Alagoinhas, o impacto dessa lei, talvez, no primeiro momento, não exista. Por quê? Porque quando nós fizemos a lei de saneamento ambiental aqui em Alagoinhas, se o atual prefeito quiser privatizar, além de mandar uma lei da privatização, vai ter que ter um referendo popular, onde 2/3 da população concorde com a venda da empresa do município, né? A autarquia do município. Então, isso deveria ter sido feito na lei anterior, em nível federal. Não se teve força política para fazer. Porque, na época aqui, nós fizemos uma aliança muito sintonizada com a população de Alagoinhas, através do orçamento participativo, que muito antes de ser um trabalho de alavanca entre oferta e demanda de obra, era um instrumento de pedagogia cidadã, onde a gente ia trabalhando, não é, junto com o nosso povo, falando de política, de proteção social, e aí a gente conseguiu ver o povo, 3, 4 mil pessoas irem para frente da Câmara para ver se os vereadores iam votar, não é, contra os interesses da população. Então, o impacto na Bahia pode ser muito grande se a Embasa não tiver pressa para resolver esse processo de transição. Eu acho até que ela consegue, mas é preciso correr. E aí, pode ter certeza, quem... Vai, diga. Nós temos a presença aí do deputado Marcelinho Veiga, esse deputado que já foi da Embasa também, que acompanha essa temática, agradecer a ele a presença e aproveitar para convidar, né, você, ele, a deputada Fátima Nunes, porque no dia 9,
às 14h30, nós vamos realizar, conjuntamente com o SINDAI, com o ONDAS, né, uma audiência pública no sentido de discutir os impactos desse, né, novo modelo para o saneamento. Então, você é uma presença necessária nesse debate, o deputado Marcelinho Veiga, a deputada Fátima Nunes também, enfim, todos vocês. Mas temos também a presença de Silvia Galo, Emily Galo e Thalita Galo. Tá? Os galos todos aí prestigiando o ex-prefeito, deputado, essa figura que é Joséildo Ramos. E também Nea Ramos. Nea Ramos está aí presente. Nea Ramos é uma grande militante da frente ambientalista e está muito preocupado com essa questão do saneamento. Mas conclua, quando você falar, que eu interrompi, peço desculpa, mas depois eu gostaria que a gente passasse ao saneamento na área rural, né? Então, como é que nós vamos tratar, né, do saneamento e do abastecimento d'água nas áreas rurais? Nós vimos aí o governo discutindo a política para a agricultura familiar, que não incluiu água, as cisternas, que é uma tecnologia social, é uma conquista do nosso povo. Ali o homem aprendeu na sua relação com a natureza, né, de forma tão sábia, e agora se tira. Então, como é isso? Como é que vai ser o saneamento na área rural? Após a sua conclusão. Olhe bem, Marcelino, eu quero mandar um abraço para o Marcelinho Veiga também, e dizer que mande o link que eu estarei na reunião do dia 9, com muito prazer. Mas o saneamento na zona rural, a lei, esse novo marco regulatório, pouco trata desse aspecto. Já era esperado. Quando você observa a adutora lá de Guanambi, imagine a iniciativa privada fazendo aquilo para uma população que está sendo atendida por aquela adutora. A adutora de Irecê, eu quero ver a iniciativa privada fazer um trabalho daquele. Águas do Sertão, que roda ali do Cru em Euclides da Cunha, indo até o norte de Araci e depois retornando ali próximo de Biritinga. Eu quero ver saindo de Biritinga, indo para cima de Queimadas, da direção de Queimadas, Santa Luz, Queimadas ali, né? Aquela adutora que Wagner fez, que praticamente universalizou água para aquelas comunidades rurais. Então, na realidade, vai ficar difícil para o poder público ficar juntando os ossos que eles vão largar e, na realidade, o osso eles vão largar, como fizeram em Tocantins. Tocantins tem 170 e poucos municípios, eles devolveram 70 e cachorro lascou as bocas e só ficou com aqueles superavitários. E tiveram que criar uma nova empresa depois da privatização, e me parece que foi a OAS Ambiental, uma coisa dessa, se eu não estou enganado. Mas imagine você como vai ser a situação do sertanejo, e eu não falo só da Bahia, mas de todo o Nordeste, não é? Essas pessoas que são alijadas de um direito fundamental para sobreviver tendo água de boa qualidade. Porque senão, nem a sua capacidade produtiva como ser humano, homem e mulher, ela é positivamente estabelecida. Até a produção depende da qualidade da água que você bota dentro do seu organismo. Porque sem isso você nunca terá saúde, você nunca será produtivo como deveria ser, como a natureza lhe trouxe para que você produzisse felicidade, mas trabalho também. Certo? Então, o impacto, principalmente, porque eu acho que a Bahia ainda está devendo, nós temos uma iniciativa pioneira que serviu de exemplo para outros estados que estão avançadíssimos no investimento no saneamento rural, que são essas centrais de saneamento rural que você conhece, de Jacobina, de Ceabra. Então, a partir delas, Pernambuco, Piauí, Ceará,
avançaram no saneamento rural. O Piauí, o Ceará é algo, a Paraíba também, e a Bahia está marcando passo. E com essa lei agora só faz piorar, porque o dinheiro privado, mesmo com essa... A loucura que eles dizem, ó, aqui no estado, o governador Rui, na minha opinião, tomou a iniciativa correta e ele já estabeleceu as regiões de saneamento em todo o estado. Você sabe disso, porque essa lei passou por vocês aí. Essa lei antecedeu o mandamento do marco regulatório atual, porque nesse momento agora, a Agência Nacional das Águas pode interferir na criação desses blocos junto com o município. Imagine, com uma alavanca enorme, fazendo chantagem com os estados que estão quebrados. E aí? Então, é uma triste história, porque a nossa desigualdade ela ficou em cima da mesa como nunca. Nós sabíamos da nossa desigualdade, mas a nossa dor, enquanto brasileiro, que nós estamos experimentando nesse momento com a Covid-19, com o novo coronavírus, observando que primeiro foram os ricos, eles morreram menos, eles estavam fora do país e trouxeram o vírus para cá. O vírus se espalhou e foi para a favela. E você estabelecer procedimentos sanitários numa favela, numa casa com 11 pessoas, com 2, 3 cômodos, é muito difícil. E quem está pagando o pato, e ainda tendo toda a dificuldade que o Paulo Guedes cria para poder manter as micro e pequenas empresas, um absurdo. O Congresso votando para que o nosso povo atravesse esse processo e ele dificultando essa vergonha, militares recebendo o Corona Voucher, o auxílio emergencial aos milhares, desvio de conduta também aos centenas de milhares, jogando dinheiro fora, perderam quase 2 bilhões de reais desperdiçando por falta de controle e o dinheiro acaba não chegando para o nosso povo. Então, essa história do saneamento na zona rural é a história mais macabra. E essa lei, que é uma lei que cai com uma luva para a iniciativa privada, eu quero ver como é que o dinheiro da iniciativa privada nacional e internacional vai para os rincões do Nordeste, colocar água de boa qualidade na casa do nordestino. Esse é que é o problema. Essa é a triste verdade, Marcelino, que nós temos entre nós. Eu fico, como político, envergonhado, porque o povo deveria perguntar dos 39 deputados federais que a Bahia tem. Infelizmente, se vocês souberem quem votou contra os interesses dos baianos, vocês cairiam de costas. Não é? Tem muita gente que se diz gente boa, coisa boa, mas na hora do voto, vota como o que ele entende que é classe. Eles estão representando os mais ricos e por isso eles não vão votar nunca de acordo com o interesse dos mais pobres. Muito bem, o nosso Aladim Locutor está mandando um abraço para você. Valeu, Aladim. Denizete, Timóteo Santos, nosso companheiro Antônio Carregosa aí acompanhando a deputada Fátima Nunes, Matheus Muniz ali comentando também, um abraço, Igor Silva, então muita gente aí acompanhando, Lauro de Freitas do Igor aí, ó. Isso, muito bem. Agora, deputado, uma pergunta que não quer calar. Se fala em privatização, se fala nas suas várias possibilidades, não é? Mas como é que o senhor vê a chamada abertura de capital? Né? Nós vivemos uma crise muito aguda e séria. Eu não diria uma crise hídrica, né? Porque não são os recursos hídricos que geram a crise, mas sim a gestão dos recursos hídricos. Então, a região sul, uma região que mais chuvosa do estado da Bahia, o povo daquela região, principalmente Itabuna, passou quase 6 meses bebendo água salgada, né? Vivendo uma crise ali de falta de gestão ou de gestão mal feita
dos recursos hídricos, né? A água, aqui não é. A água é um recurso, mas a água é um bem. A água tem que ter o acesso para todos. Mas como é que o senhor vê a abertura de capital dentro dessas empresas públicas de saneamento? Olhe bem, existe vários gestores que entendem, os diversos gestores dos diversos estados entendem de que a captação de recursos pelo Estado tem sido extremamente dificuldade, estão em grande dificuldade, e de vez em quando se anuncia de que vai abrir o capital. Uma empresa de saneamento que está nessa situação que nós estamos vendo hoje, onde, como eu disse, a insegurança jurídica é que campeia, não é? No momento em que esse marco regulatório, com essa feitura, acontece. Então, eu quero saber quem é que vai botar dinheiro. Por exemplo, eu quero ver quem vai comprar as estatais brasileiras a partir dessa crise na nossa economia e com essa insegurança política e jurídica entre nós, com esse marco regulatório que bate de frente com a Constituição. Então, eu acho muito difícil. E outra, a empresa, quando você abre o capital, ela vai ter um olhar diferenciado para o pagamento de juros e dividendos de quem é dono, de quem é acionista. Portanto, o perfil do investimento dessa empresa imediatamente muda. Uma coisa é uma empresa pública, estatal, outra coisa é uma empresa de capital aberto. Então, as companhias que tiveram o capital aberto mudaram o seu perfil de investimento e aquelas obras que advindas do faturamento na produção dos serviços de saneamento, elas passam a ter e a obedecer outras prioridades. E também, empresa de capital aberto, o dinheiro captado nas mais diversas formas, há quem diga de que o dinheiro fica mais caro. O preço do dinheiro para uma empresa estatal e pública é diferenciado, porque ela não visa lucro. Mas na hora que põe o capital aberto, então é preciso avaliar com profundidade essas questões. E outra coisa, é preciso saber quanto vai valer uma empresa pública num momento de tanta insegurança. Será que vai ter gente que vai comprar, por exemplo, a Eletrobras agora? A não ser que jogue fora a Eletrobras. É incrível. Eu quero abrir um parêntese para dizer, o tempo passa, eu já estou há alguns minutos, eu vou entrar no Dialoga Catu, em Catu, junto com o professor Luiz Roberto Moraes, um dos maiores, não é? Um dos maiores sanitaristas do mundo. É baiano, é uma pessoa que você conhece, foi o camarada que organizou a lei de saneamento ambiental aqui em Alagoinhas conosco. Então, eu estarei, a partir daqui a 10 minutos, trabalhando essa questão da dimensão do saneamento. Eu quero lhe dizer que eu saio dessa live muito feliz por todas essas pessoas extremamente respeitadas, que sabem o que fazem, que dão uma contribuição extraordinária. A você, Marcelino, que é meu parceiro, que eu tenho total confiança no seu trabalho, e dizer que eu estarei sempre à disposição para a gente fazer o bom debate, o bom combate. Então, conte comigo, estamos aqui à sua disposição. É muito bom estar nesses momentos, abrindo o debate, passando alguma informação que, porventura, a gente tenha para melhorar a nossa capacidade de luta. Com certeza, mas aqui também está mandando um abraço para você, Lães, que é engenheiro agrônomo também, lá de Itabuna, a Sayonara, Um abraço, Fernando Vale. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, bastante esclarecedora, você que viveu aquele momento ali tensionando em defesa ao lado do povo, né? Ali daqueles que precisam ter a água, né? A água não é mercadoria,
A água é um bem comum, nós precisamos de água para a vida. Então, um grande abraço, muito obrigado. E avisar você que o professor Moraes também estará presente nessa audiência pública do dia 9, né? Então, um grande abraço para você, muito obrigado pela Se sua você participação. convidar, eu vou. Você já está convidado e todos aqueles que hoje foi uma audiência, você é um popstar, viu? Hoje foi uma grande audiência aí, então eu estou convidando também a todos que estão nos acompanhando aí, que nós temos que agradecer, né, por acompanhar e poder participar desse momento tão prazeroso para discutir uma coisa tão grave, né? É bom a gente estar com as pessoas discutindo isso, mas nós estamos falando de uma coisa séria. Eles querem tomar a água que você bebe. Hoje, que a água é extremamente lucrativa, né? E a água se retira da natureza, aí bota no copinho, aquele copinho é uma mercadoria, aquele copinho ali, né? E ele lucra muito mais do que qualquer tipo de trabalho. Então, é o lucro querendo se apropriar dos nossos bens naturais. E a água é fundamental. A água não é mercadoria. Então, isso nos orienta. Então, muito obrigado, deputado José Hildo Ramos. Continue assim, representando nossa gente e nosso Estado lá, em defesa dos grandes interesses do povo trabalhador. Um abraço a todos, boa noite. Foi um imenso prazer estar com vocês hoje e até segunda que vem com o próximo Minuto da Democracia.